Nessa hora, eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu creio vai ajudar muito você a crescer na sua vida, a viver uma vida que agrada cada vez mais a Deus. O título dessa mensagem que vamos caminhar agora se chama As Facetas da Graça. João capítulo 10, verso 9, um texto muito famoso nas Escrituras, diz assim: Eu sou, Jesus dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, achará alimentação. É bem interessante o fato de Jesus dizer que Ele é a porta. A porta é um instrumento de acesso. Pessoas teriam acesso à salvação através de Jesus Cristo. Isso indica que a salvação seria acessada através do Senhor Jesus. Não só a salvação, mas ele traz a ideia de pastagem, ou seja, alimentação. Aquilo que a ovelha precisa para viver vai ser dada nesse aprisco do reino dos céus. Ora, a porta das ovelhas era o lugar onde as ovelhas tinham como aprisco. O aprisco é uma figura simbólica para falar do reino de Deus. Você entraria no reino de Deus, seria salvo nesse reino de Deus e nesse reino teria alimentação, teria pastagem. Interessante, se você junta esse texto com o texto de Efésios capítulo 2, verso de número 8, você repara uma coisa: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora, peraí. A salvação é pela graça, e Jesus disse que Ele é a porta, e se alguém entrar por Ele, salvar-se-á. Jesus é a porta da graça. Jesus é a própria graça que faz um pecador ser salvo. Se você está assistindo a Rede Super agora, esse programa, e você tem tentado fazer das suas boas obras ao próximo o acesso à salvação, saiba que só existe uma porta. Jesus não é uma porta, Ele é a porta da salvação. O artigo não é indefinido. Se fosse indefinido, você poderia dizer: Jesus é uma porta. Então, Maomé é uma outra porta. Então, uma imagem de escultura é uma outra porta. Então, Buda é uma outra porta. Não, Jesus não se declarou dessa forma. Ele usa um artigo definido para dizer: eu sou a porta. Isso indica que não existem outros acessos à salvação, só Jesus. Jesus é a porta da salvação, a porta da graça. A graça de Deus em Jesus Cristo salva o ser humano. Agora, muita gente acha que a mensagem da graça é apenas uma mensagem para se dizer ao pecador. Ou seja, será salvo pelo favor não merecido de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pecador. Isso é uma verdade. Mas esse texto não fala apenas de salvação. Esse texto também fala de uma dimensão de alimentação. No aprisco do reino de Deus, você se alimenta através da graça que é Jesus Cristo. Se eu sou salvo pela porta da graça, eu tenho acesso à alimentação por essa mesma graça. Isso indica que a mensagem da graça não é uma mensagem apenas para o homem pecador. A mensagem da graça é para todo crente e cada vez mais eu e você precisamos crescer na graça de Deus. Quando Paulo falou a Timóteo, Timóteo era um líder da igreja, era um pastor. E Paulo disse para ele o seguinte: fortifica-te na graça, Timóteo. Fortalece-te na graça. Fique forte na graça. Conheça ainda mais a graça de Deus para que você possa ficar forte. Na verdade, temos muitos pastores, líderes, homens de Deus que estão perdendo a sua força porque perderam ou deixaram de lado a revelação da graça maravilhosa de Deus. E por perder essa revelação, estão vivendo sem a alimentação do aprisco do reino dos céus.
Essas pessoas começam a ir para o seu feito, para o que fazem, a base da sua própria vida, a base da sua própria existência. Começam a dizer, não, eu estou no reino, eu faço isso, eu faço aquilo, eu realizo isso, por isso que eu estou vivendo isso. Eu fui abençoado porque eu paguei o preço da oração. Ora, irmãos, todos nós devemos orar, mas nós não fomos abençoados porque oramos, fomos abençoados pela graça de Deus. Muitas vezes é baseado no mérito que o líder acaba perdendo a força do seu ministério. Por isso Paulo disse, Timóteo, fortifica-te na graça. Se nós queremos nos fortalecer na graça, precisamos entender as facetas da graça. E hoje, nesse programa, eu quero ver com você 3 facetas da graça. A faceta da sua procura, a faceta do seu tratamento e a faceta da sua habilidade. Procura, tratamento e habilidade. Essas 3 facetas da graça vão nos ajudar a entender esse assunto tão crucial para a nossa vida. Primeiro, é tão importante a gente dizer que, embora haja uma dispensação da graça tão preciosa no Novo Testamento, e embora haja, a partir de Moisés, uma liberação da lei, nós podemos ver graça na Bíblia inteira. A Bíblia inteira mostra um Deus gracioso. Por exemplo, no Jardim do Éden, Deus cria tudo. Deus faz um jardim. Deus prepara um jardim maravilhoso. E Adão é construído, Adão é feito, Adão é criado depois dos 6 dias da criação. Ou seja, no 6º dia o homem é feito e no 7º ele descansa. A criação foi feita sem o trabalho do homem. O homem não fez por merecer o jardim. O homem recebeu de graça o jardim. Aleluia! O homem não trabalhou para receber. O homem recebeu a herança do jardim pela graça. É possível ver a graça de Deus em tantas e tantas dimensões, tanto dentro do Velho e ainda mais dentro do Novo Testamento. Mas quando falamos da graça com a faceta da sua procura, precisamos entender uma coisa. A graça de Deus fez o homem à imagem e semelhança do seu próprio Criador. Isso conferiu ao homem um valor. Embora o homem foi feito do pó da terra, o homem é barro na sua estrutura corporal. O homem recebeu a imagem e semelhança de Deus nele mesmo. E por ter valor, Deus procura esse homem, a gente vai ver isso. Mas entenda um pouco sobre o valor, porque você nunca vai procurar o que não tem valor para você. Tenho certeza que você não gastaria nem 30 minutos procurando uma moeda de 1 centavo. Por quê? Porque não há muito valor ali. Agora, tenho certeza que você procuraria uma nota de R$100. Por quê? Porque está ali o seu valor. Ninguém procura aquilo que não valoriza. Ao nos dar a sua imagem e semelhança, Deus nos deu valor. Deus nos deu valor associado a quem Ele é, associado à própria dimensão dEle, e não ao que o homem realiza, e não ao que o homem faz. Se eu perguntasse a qualquer pai e mãe a hora que amaram o seu filho, eu tenho certeza que as respostas seriam o seguinte: eu amei meu filho quando descobri que estava grávida, eu amei meu filho quando ele ainda estava na minha barriga, quando eu fiz a ultrassonografia. Quem sabe teve mães que até choraram na ultrassonografia, né? Choraram dizendo, olha, eu vou dar minha vida para essa criança. Veja, a criança não fez nada por você. Ela não fez por merecer o seu amor com atitudes. Ela não fez por merecer te dando um boletim cheio de nota azul. Ela não fez por merecer por ter passado no vestibular para uma faculdade federal para você não pagar nada. Ela não fez por merecer dando uma declaração de amor. Papai, mamãe, eu te amo. Não, 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 não. Você simplesmente, pai e mãe, ama o seu filho porque ele existe. Uau!
Você ama o seu filho porque ele existe. Imagina Deus. Deus não ama eu e você pelo nosso mérito, pelas nossas boas obras. Deus nos ama simplesmente porque nós existimos. Na verdade, o amor de pai e de mãe precisa da sua existência. Mas deixa eu te avisar, antes que você fosse formado, Deus já te amava, porque Deus é amor. Esse amor nos conferiu valor. Esse amor nos conferiu uma realidade da sua própria imagem e semelhança. Quando Jesus, em Lucas capítulo 15, conta as famosas parábolas, né, da realidade do perdido, do achado, você repara uma coisa: as duas primeiras parábolas de Lucas 15 não enfatizam uma outra coisa que não seja a procura. O pastor tem 99 ovelhas e uma se perdeu. Ele tem 99 ovelhas e uma se perdeu. O que ele faz? Ele vai procurar a ovelha perdida. A mulher perde uma dracma, moeda da época, né? Um valor, um denário, uma expressão de um dia de trabalho. Ela perde essa moeda, o que ela faz? Ela procura a moeda. A ênfase dessa parábola é a procura. É muito forte a gente pensar que as duas primeiras parábolas falam da procura de Deus pelo homem pecador. Irmãos, a faceta da graça tem na sua dimensão a sua procura. O pastor tem 99 ovelhas, mas procura uma só. Sabe qual é a mensagem? A mensagem é que para Deus você não é um número, para Deus você tem valor. Hoje nós valorizamos às vezes a multidão, as 99, e deixamos o indivíduo de lado. A religião massifica, o evangelho individualiza, personaliza. A parábola do pastor que procura uma ovelha mostra o seguinte: se só houvesse você, Jesus teria morrido por você, para resgatar você. A parábola da dracma perdida, ela procura a moeda, irmãos. Ela tem valor, porque como a gente disse, você só procura aquilo que tem valor. Aquilo que tem valor para você é o que o seu coração vai procurar. O aspecto é feminino, indicando a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. É através da noiva que Deus procura as moedas perdidas. Amado, uma moeda, dinheiro, tem algo bem interessante. Dinheiro pode estar amassado. Se eu tivesse uma nota de R$100 na mão e ela tivesse toda amassada, eu amassasse a nota toda, ainda assim, se eu oferecesse para você, você ia querer. Se essa nota tivesse sido pisada por mim, tivesse suja, ainda assim você ia querer a nota. Sabe por quê? Porque nela há um valor intrínseco, nela há um valor estabelecido, atribuído. Ela pode estar amassada, ela pode estar suja, que ainda assim você vai querer. Aleluia! Você pode estar amassado pelo pecado, sujo no pecado, mas ainda assim você tem valor para Ele e Ele te procura. O pastor, a mulher procurou a dracma, o pastor procurou a ovelha, a mulher procura a dracma. Por quê? Porque o dinheiro tem um valor intrínseco. Jesus compara eu e você à questão monetária para nos dizer o seguinte: você tem valor, amassado ou sujo, você é importante. Você, para o coração de Deus, faz Deus varrer o universo para te encontrar, meu irmão. É lindo quando Jesus é questionado sobre dar tributo a César ou não. É para dar tributo a César ou não? Questionaram Jesus. Aí Jesus pega a moeda, e a moeda da época, gente, ela tinha a esfinge, a imagem de César nela. E o que Jesus faz? Jesus pega a moeda, e quando ele pega a moeda, ele diz de quem é a imagem nessa moeda. E as pessoas dizem, não, é de César. Se a imagem é de César, o que Jesus está trazendo é o seguinte: se a imagem nessa moeda é de César, que seja dado a César o que é de César. Se a imagem e semelhança de Deus está impressa em você, que seja dado a Deus o que é de Deus. Deus procura, porque o seu amor estabeleceu um valor em você. Mas a parábola do filho pródigo é uma parábola que não enfatiza a procura. Se você olhar bem, o pai não vai a procurar o filho que foi embora.
O pai não faz como o pastor com a ovelha perdida e nem a mulher com a dracma perdida. O filho desonra o pai de uma forma terrível. O filho vira para o pai e fala assim: pai, eu quero o seu dinheiro, mas não quero a sua presença. O que o filho está dizendo para o pai é o seguinte: eu quero a minha herança antes da sua morte. Até hoje, gente, nos nossos dias, pedir a herança para uma pessoa que está viva é praticamente afirmar para ela o seguinte: eu estou mais interessado no seu dinheiro do que em você. E o rapaz foi embora, por livre e espontânea vontade, pegou tudo e gastou tudo. Foi parar na lama do pecado, desejando comer a comida dos porcos. O pai não vai atrás, porque diferente das duas primeiras parábolas, a ênfase não é a procura. A ênfase é a nossa segunda faceta da graça. A ênfase é o tratamento. Repare que até o filho pródigo está pensando no seguinte. Ele está na cabeça dele o seguinte: eu vou virar para meu pai e falar: pai, pequei contra os céus e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados. Até ele está pensando o seguinte: eu não sou digno de que o Senhor me trate mais como filho. Na cabeça dele é tratamento. Ele está pensando assim: pelo menos eu vou ser tratado, então, como um empregado. Pela desonra, pelo nível da desonra dele, até ser tratado como um empregado seria uma bondade do pai para com ele. Agora, quando o pai, e a Bíblia é muito clara em nos focar isso, em nos trazer essa dimensão, quando o pai avista o rapaz de longe, já é mostrado para nós o tratamento que ele está prestes a dar. E o tratamento que ele está prestes a dar não é um tratamento baseado no que aquele rapaz merecia. Aquele rapaz não merecia nem ser recebido, não merecia ser empregado. O que ele fez foi uma desonra terrível. Mas o pai avista ele de longe e o pai corre até aquele rapaz. Corre, abraça, beija ele. O pai traz uma dimensão de amor àquele filho. Quando o rapaz começa um discurso, o pai interrompe o discurso e fala assim: olha, gente, para os empregados dele, gente, tragam uma roupa nova, tragam um anel, traga sandálias, porque o meu filho que estava morto reviveu. E eles vão celebrar. O pai agora quer tratar aquele momento como festa. Uau! A graça é o tratamento de Deus baseado na bondade de Deus e não no merecimento do homem. Graça é o tratamento de Deus com base na bondade de Deus e não no merecimento do homem. O que aquele rapaz merecia era ser afastado dali, mas o que ele recebe é um tratamento de filho. Talvez você perdeu o seu coração mergulhado em tantas coisas, mas a graça corre ao seu encontro. A graça te trata muito melhor do que você acha que merece. A graça, uma realidade de um favor que você não merece, vai além do que você imagina. O pai vai até ele para festejar, para celebrar e não para condenar. Veja, a culpa daquele filho faz ele pensar em trabalhar, mas a graça do pai faz ele ser tratado como filho. A culpa muitas vezes te leva ao trabalho e não para a festa. Te leva ao suor e não à celebração. Te leva muitas vezes a se perder dos caminhos que Deus tem para você, do que ir para a casa do Pai, ter um momento de intimidade com o Pai. Não deixe a culpa pelo que você fez de errado dominar a sua trajetória. Deus é capaz de mudar a sua vida, mas você precisa crer, acreditar nessa graça maravilhosa. Você que assiste o Carisma Open, eu quero ministrar sobre você esse entendimento. Ele está te tratando com o que Jesus fez na cruz e não com o que você merecia. Porque se você trabalhar nessa base, irmão, você vai se afastar tanto daquilo que Deus tem para a sua história, para o seu coração. Vai sempre ter alguém como o filho que ficou na casa, um religioso, para dizer: eu trabalho para o Senhor e não recebo nada. Eu estou aqui trabalhando igual um doido e não vivo nada disso. O Senhor não mata um cabrito para mim. Amado, tem gente na igreja que está trabalhando para ter cabrito, está trabalhando para ter coisa do Pai, está trabalhando para receber.
Muitas dessas pessoas, por favor, me entenda, muitas dessas pessoas trabalham, oram, jejuam e não recebem. Sabe por quê? Porque estão fazendo da sua obra o canal de merecimento para receber. Isso é mérito, e Deus não trabalha no mérito. Eu não me alimento da pastagem, eu não vivo o que Deus tem para mim pelo meu mérito. Eu tenho que passar pela porta da graça. Não é aquilo que eu fiz, é aquilo que Ele fez. Ah, Drummond, então não é para orar, não é para jejuar? Muito pelo contrário, é para você orar, é para você jejuar, é para você ler a palavra. Mas no seu coração tem que ter uma certeza: eu não vou receber por fazer isso, eu vou receber pela graça de Deus. Eu vou receber por aquilo que Deus fez. A graça não anula a dimensão da sua responsabilidade. Graça não anula a responsabilidade. Graça anula o mérito. Graça não anula o fato de que você tem que buscar, bater a porta, pedir, clamar, jejuar, ler a palavra. Graça não anula a responsabilidade. Graça anula, retira o seu mérito. Porque você sabe que por mais que você se esforce, é um tratamento de Deus, é uma graça de Deus. O rapaz que ficou na casa, ele pensou que seria pelo trabalho que ele ia receber. E o pai virou para ele e falou assim: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. O que o pai está dizendo para ele? Tudo o que eu tenho não é pelo seu merecimento, já está disponível. Tem gente na igreja tentando trabalhar para ter uma coisa que já foi dada de graça. Nós recebemos por essa dimensão. Para quê, Drummond? Para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para que ninguém se vanglorie. Ou seja, não é o que eu faço, não é o que eu sou, é o que Ele é. A graça tem a sua procura, a graça tem o seu tratamento. Mas a última faceta que eu queria observar com você é que a graça tem a sua habilidade. A graça de Deus, a gente às vezes define ela apenas como favor não merecido. Mas a palavra graça, irmãos, ela também fala de poder. A palavra graça também fala de capacitação. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ora, poder de Deus para a salvação, mas eu já aprendi que pela graça eu sou salvo. Mas ao falar de um poder para salvar, então ele está falando de uma capacitação para me levar da perdição para a salvação. Esse mesmo poder me capacita para ser santo. O poder de Deus que me salva é o mesmo poder, é a mesma graça que me santifica. É a mesma graça que me leva a viver uma vida santa. O poder de Deus, ele é liberado, o Evangelho é a graça de Deus capaz de nos salvar. Quando Paulo definiu o Evangelho assim, ele não definiu o Evangelho como um conjunto de regras a praticar. Veja, há regras no Evangelho, né? Não entristecer o Espírito Santo, não mentir, não roubar, honrar pai e mãe. Há regras no Evangelho, mas ao definir o Evangelho, Paulo não disse que o Evangelho é um conjunto de regras. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. O que isso indica, Drummond? Isso indica o seguinte, que o Evangelho não é fazer as regras, praticar as regras para ser salvo. O Evangelho é o poder que te capacita a viver as regras. Eu digo isso porque tem muita gente tentando viver as regras do Evangelho, não consegue pelo seu próprio esforço, não consegue pela sua própria força e desiste do Evangelho. Ora, se você está tentando viver as regras e não está conseguindo, você ainda não está vivendo o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder, é a graça de Deus que te capacita a viver aquilo que Deus te chamou a viver. Romanos capítulo 6, verso 14, Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que ele está dizendo? Que debaixo da lei, o pecado tinha dominado muitas pessoas. A pessoa sabia o que era certo pela lei,
mas não conseguia praticar. Por isso, tantos animais sacrificados. Por isso, tanta dimensão aconteceu na época da lei de afastamento do homem com Deus. Mas agora, debaixo dessa dispensação da graça, o pecado não tem domínio sobre vós. Por quê? Porque a graça, irmãos, não é só favor não merecido. Graça é uma habilidade que Deus te dá para o pecado não dominar você. Graça não é licença para pecar. Graça é força, é poder de Deus para não deixar o pecado dominar a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, Paulo, ao falar da graça, fala de uma forma tão incrível. Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aí ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou digno, eu não mereço, eu era perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus, o perseguidor foi transformado em apóstolo. Pela graça de Deus, a prostituta vira santa. Pela graça de Deus, o ladrão vira honesto. Pela graça de Deus, um jovem inconstante na santidade vira um jovem constante na santidade. A graça é poder que habilita você a viver uma vida santa. Paulo chega a dizer que a graça com ele não foi vã. Antes ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Aí parece um pouco de orgulho, mas ele para e fala assim: todavia não fui eu, foi a graça de Deus que está comigo. A graça, irmãos, nos leva a viver uma vida que trabalha para o Evangelho, que se doa ao Evangelho, que vive uma vida focada e estabelecida para a santidade. Se nós olharmos a graça apenas como procura e tratamento, muitas vezes vamos perder esse poder que a graça tem. Ora, a graça procura você, a graça te trata melhor do que você imagina, mas quando você recebe tudo isso, ela vai começar a te habilitar para viver uma vida santa. Ela vai começar a te ensinar a viver uma vida que renuncia ao pecado e a esse mundo. Se você está de uma forma tão leviana, tentando viver a graça, mas sem um comportamento coerente, isso não é graça de Deus. A graça sempre leva a uma vida de santidade. A graça nos conduz a essa dimensão de vida santa. Irmãos, isso é tão precioso, porque dá para ver isso na vida de Jesus com tantas pessoas. Por exemplo, a mulher adúltera, os religiosos queriam apedrejar ela, os religiosos queriam acabar com ela. Jesus virou e falou: eu também não te condeno, né? Ele falou: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus disse isso, mas Jesus também disse para ela o seguinte: eu também não te condeno, graça. Mas ele foi trazendo a verdade, dizendo para ela também: não peques mais. Zaqueu não merecia Jesus ir na casa dele. Zaqueu tinha uma realidade de ladrão. Ele falou: se eu roubei alguém aqui, olha, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu não era bem visto pela sociedade, ele estava ali na árvore para ver Jesus, ele só queria ver, mas Jesus entra e fala: olha, me convém a tua casa jantar. A graça tratou ele melhor do que ele merecia. Só que quando Jesus entrou na casa dele, é lindo, gente, quando a graça entrou na vida, na casa, na dimensão de Zaqueu, daqui a pouco a gente percebe que Zaqueu fala o que a gente acabou de dizer. Zaqueu fala assim: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus, quando ouve isso que Jesus diz, hoje, nessa casa, houve salvação, porque pela graça sois salvos.
Ou seja, a graça entrou na casa, mostrou a vida dele, ele se arrepende, ele tem uma postura diferente e a salvação chega a ele. A graça tem a sua procura, tem o seu tratamento, mas a graça também tem a faceta da sua habilidade. Ela te habilita a viver uma vida diferente do que você tem vivido. Eu declaro sobre o seu coração que essa graça, esse poder de Deus te alcança aonde você está. Deus não te mandou apenas ser santo, Deus te deu a habilidade para ser santo. Deus não apenas mandou você largar o pecado, Deus te deu a graça para que você possa largar o pecado. Você não está solto a você mesmo. O Evangelho é a graça. Nós entramos para sermos salvos, mas nós comemos, nos alimentamos dessa pastagem do reino de Deus. Que a graça de Deus seja revelada ao seu coração. Que mais e mais desse favor que você e eu não merecemos, possa ser poderoso para transformar a sua vida. Deus te abençoe.